Olá pessoal, vou dar prosseguimento aqui ao nosso Camu Camu e agora iremos falar sobre os avanços nas pesquisas, tanto aqui a nível de Brasil quanto no Peru, né? Como eu expliquei na aula anterior, o Peru é que tem já um aparato tecnológico bem maior a nível de Camu Camu, que já pesquisa já há muitas décadas atrás, então nossos estudos ainda estão engatinhando ainda para alcançar os patamares do Peru, mas já estamos com alguns protocolos, algumas situações bem avançadas já, tá? Bom, o que se descobriu com os estudos em si é que o Camu Camu ele tem uma variabilidade genética muito grande, tá? Muito grande mesmo. Como assim? A depender de sua localidade, da sua região, a mesma espécie, tá? A mesma Miciaria dúbia, ela tem uma condição totalmente diferente quanto ao tamanho dos frutos, ao formato dos frutos, tá? A coloração da polpa e da casca e relação também ao teor de vitamina C no fruto, que é o diácido ascórbico, que é o AA, certo? Então não é porque é uma espécie em si típica daqui, né, que essa vai ser o mesmo fruto do mesmo jeito em todos os locais. Não, tá? Isso acontece muito. As plantas elas têm essa diferenciação em si, a depender de cada localidade que elas estão inseridas. É tanto que a gente tem uma variabilidade muito grande para açaí, né, que a gente viu, tem açaí de muitas variedades. Então, para o Camu Camu também não é diferente, então isso daí é uma característica bem interessante, tá? O Instituto de Investigações da Amazônia Peruana, o IAAP, ele, a partir do ano de 2002, ele começou a trabalhar com material genético, e esse material genético, essas plantas que eles começaram a trabalhar, já esse material genético ele já é obtido em si de matrizes, de material genético que foi selecionado, tá? Desde do ano de 1988. Então, a pesquisa lá já está bem mais avançada. Então, a partir desse momento aí, em 1988, eles fizeram uma seleção de materiais mais promissores, né, com características mais promissoras, mais produtivas, com maiores frutos, maior teor de polpa, de vitamina C e tudo mais, e fizeram a implantação de um pomar para no futuro obter as matrizes, para trabalhar com essas matrizes aí, obter os pacotes tecnológicos. Então hoje eles trabalham com essas matrizes aí, tá? Então fizeram essa coleção. Os trabalhos agora, os pioneiros com essas, né, eles vêm fazendo aí, com essas matrizes, são sobretudo relacionados à condição de propagação por estacas, tá? Por estaquia. E aí a gente vai ver algumas condições aí mais na frente, tá? Então a partir daí eles começaram a gerar pacotes tecnológicos. O que é isso? O que a gente gera pacote tecnológico? Você vai pesquisando ao longo dos anos determinadas situações, determinadas possibilidades, né? Vai testando adubo, diferentes doses, vai testando determinadas podas e tudo. Então tudo que a gente tem na nossa literatura, é o que eu sempre falo para vocês, veio de pesquisa. Então olha só, em 1998, o Menezes ele fez um trabalho, isso é tudo aqui no Peru, tá? Menezes ele fez um trabalho em que ele pegou ali com estacas de mais ou menos 0,8 até 3 centímetros de diâmetro e ele obteve 73% de enraizamento utilizando essas concentrações aí de ácido indobutilo, tá? O A e B. O que acontece? Em 2002, o Santana, em 97, perdão, Santana em 97 e Galúcio em 2002, eles obtiveram aí estacazinhas de em torno de 1 a 2 centímetros e 48 a 56% de enraizamento baixo até, né? Com essas concentrações aí de ANA, que aqui é uma auxina, tá? E
aqui em 2003, o Oliva, ele obteve aí em torno de 80% de enraizamento na estaca, utilizando aí 200 partes por milhão de A e B, que é um ácido indonil butírico. E o que acontece aqui? Em 2011, o Abanto, que é aquele rapaz lá do Peru que eu falei para vocês, é Carlos Abanto Rodrigues, ele conseguiu 91% de enraizamento sem utilizar hormônio nenhum. Isso porque o diferencial dele foi o tipo de estaca a ser utilizada. Então, qual a idade da estaca a ser utilizada, tá? Quantas folhas tem que deixar, quantos pares de folha e em qual material essa estaca vai estar sendo colocada para enraizamento. Então, enquanto esses outros aqui aplicaram vários hormônios de enraizamento e conseguiram germinações baixíssimas até, tá? O Abanto aqui em 2011, com esse material otimizado, já conseguiu 91% de enraizamento sem utilização de hormônio nenhum. Então já é um avanço muito grande, porque não precisa você estar colocando hormônio agora para enraizar, né? Então o que acontece aí, ó? Isso muito em virtude disso daqui. Essa técnica que eu já mostrei em outra oportunidade, que é a câmara de subirrigação, tá? Que proporciona o quê? Que tenha uma umidade muito grande nesse ambiente, que é a câmara. Então tem uma umidade muito grande aqui dentro controlada e possibilita que essas raízes elas tenham haja uma facilitação no enraizamento, tá? Aqui eu já mostrei para vocês também. Então o que acontece? Qual o pacote tecnológico aí? Para pegar os galhos para pegar as estacas para fazer as mudas em si, tem todo um aparato tecnológico para ir buscar lá na planta mãe. Isso que tem que ser feito? A planta mãe, onde você vai obter os seus galhos, ela tem que ser podada. Lá nos ápices apicais, lá ela é podada. A gente chama nível terciário. Para que vai fazer essa poda? Porque você podando lá, ela vai emitir as brotações. As brotações que ela emitir serão brotações vigorosas e essas brotações é que você irá pegar para fazer as mudas. Veja que interessante. E aí tem os brotos aqui, as brotações. E aí, quais as melhores brotações? Então fizeram os estudos relacionados para decidir quais eram as melhores brotações aí. E que brotos com 15 dias são muito novos, ainda não são bons. Tá? Tem baixo enraizamento e resseca com facilidade. Brotos florais não servem, não tem muita efetividade. Brotos de 75 dias têm um bom enraizamento, mas não tanto quanto a brotos de 30 dias. Então aqui o ótimo ficou em 30 dias. Descobriu-se aqui que entre 30, na verdade, os de 75 dias tiveram menores de que 30, tá? Então, fazendo aqui uma colocação entre os 4, o ideal ficou nesse meio termo aqui. Então, depois que poda a planta mãe, entre 30 e 75 dias é o ideal para se retirar isso daí. Então, pessoal, perdão, vamos atender o celular aqui. O que acontece? Essa aqui foi um avanço tecnológico para descobrir exatamente qual é aí a melhor estaca a ser produzida. Tá? Se com ramos novos, com ramos em condição de floração, ou entre esse meio termo aqui. Então descobriram que os melhores são esses aí, entre 30 e 75. Tá? E aí para a coleta do material, como eu expliquei para vocês em outra oportunidade, ó, se vai levar esses brotos para uma distância grande, e mesmo não sendo muito grande, mas se tratando de brotos novos que tenham facilidade de ressecar, de murchar com facilidade, então o que você tem que fazer é pega a caixa
na caixa de isopor. Você vai pegar essa caixa de isopor, vai colocar gelo no fundo dela, tá? Coloca gelo, quebra um gelo lá no fundo dela, uniformiza, deixa nivelado. Depois você vai colocar papel, vai colocar um material aqui para não haver o contato da estaca direto com o gelo. Então você coloca um bocado de papel aqui em cima, qualquer material, e você vai colocar as estacas aqui em cima e tampar a caixa de isopor. Com isso daí você pode carregar para qualquer lugar por muito tempo que elas não vão se desidratar e manter o poder de enraizamento, tá? E aí, ó, a preparação das estacas. E aí, qual é melhor? Deixando 6 folhas, 4 folhas ou 2 folhas? Então, o melhor, e descobriram que o ideal está aqui, entre 4 e 2 folhas. Então, pode utilizar tanto 4 quanto 2, não há diferença, tá? Desde que você corte ali e deixe apenas 30% da área foliar, tá vendo? Um terço, né? 33% mais ou menos. Então, um terço você tira daí. Então, esse é mais um avanço. As de 6 não foram eficientes, deixando 6 folhas há uma grande perda de água, então elas ressecam com maior facilidade. Aqui estão as estacas, isso aqui são estacas de camu-camu, tá aí o enraizamento, todas feitas com experimentos aí, mostrando o enraizamento das estacas, muito interessante, tudo isso aí na câmara de subirrigação, tá? Aqui um pomar de plantas mães, isso aqui é onde se tira as estacazinhas, então aqui tudo marcado, tudo bonito aí para fazer essa seleção. E aqui a gente tem lá no Peru, tem um livro típico aí, ó, eles tinham um protocolo de clonagem em camu-camu. Tá todo um protocolo, tudo certinho, né? Como é que faz a clonagem do camu-camu. Isso aí é um livro bem interessante na hora do pessoal do Peru, tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem é trabalhos desenvolvidos na Embrapa. Na aula anterior do camu-camu, eu mostrei para vocês os recortes das notícias a respeito das pesquisas e tudo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora alguns recortes de trabalhos publicados com as pesquisas com camu-camu aqui. Principalmente feitas, esse é o Edivan. Esse aqui é o principal responsável pelos estudos com camu-camu aqui no estado. O professor Edivan lá da Embrapa, pesquisador. Tá? Então aqui tem um camu-camu, nova modalidade de consumo de vitamina C in natura. Aqui o primeiro trabalho, uso de NPK em cobertura no crescimento de mudas de camu-camu. Então aqui testando, aqui o Edivan, então aqui testando o uso de fertilizante NPK no crescimento de mudas. Aqui extração e determinação de proteína em tecido de camu-camu. Tá? Aqui um poda de condução em plantas de camu-camu. Aqui um outro trabalho. Aqui a variabilidade intraespecífica entre camu-camu aqui nativo, entre populações de camu-camu nativa aqui no estado. Trabalho muito interessante também. Aqui enraizamento de estacas de camu-camu em câmara de subirrigação, aquela câmara que eu mostrei para vocês, tá vendo? Sob diferentes doses de A e B, que é um hormônio. Aqui condição de biometria de cimento, emergência e vigor, tá? Em função da na verdade a coloração do tecido aí da cimento. Então outro trabalho interessante também, todos têm a presença do Edivan no meio, tá? Todos têm ele, todos publicados em alguns eventos por aí. Ó, nitrato de cálcio via foliar no desenvolvimento de camu-camu. O nitrato de cálcio é o mesmo que o pessoal utiliza para fazer indução floral em manga, tá? Ó, relato de controle de crisomelídeos, isso aqui já é uma praga, tá vendo? Ó? Isso aqui é um artigo publicado tá no campo da Embrapa, que tem uma áreazinha experimental lá. Ó, teor de vitamina C e características físicas do camu-camu em 2 estados de maturação. Todos esses trabalhos, todos desenvolvidos aqui, tá? Todos desenvolvidos aqui em Roraima, tem outros tantos por aí que eu não consegui encontrar. Foram publicados, agora ultimamente tem mais uns 2 publicados com irrigação no lavrado, com camu-camu. Tá? Então tem alguns trabalhos bem interessantes já aqui. Então a tendência é que daqui a alguns anos a gente tenha um pacote tecnológico e materiais de camu-camu aí sendo lançados para o plantio. Tá? Eu fico por aqui, um forte abraço.